Estas palestras são canalizadas. E hoje a canalização é com Akhenaton. Portanto, vocês percebam que o jeito de falar é diferente. Tudo o que acontece no universo, nos planetas, nas galáxias, nos universos paralelos, multiversos, está tudo no controle de Deus, de Atom, do Altíssimo, a fonte criadora de todas as coisas. Até quando planetas são explodidos por mentes gananciosas e com sede de poder, está no controle de Deus. Porque quando um planeta é explodido, é porque Deus permitiu, porque há um propósito muito maior do que se possa imaginar. Porque todas aquelas almas, quando um planeta é explodido, várias raças, vários seres de outros mundos com tecnologia avançada vão até lá, recolhe todo mundo que tem que recolher e manda cada um para um lugar diferente, de acordo com o nível evolutivo de cada um espírito, de cada uma alma que ali está. Então, cada um vai para o lugar o qual está em sintonia, de acordo com seu nível evolutivo, moral principalmente moral. Quando acontece o que está acontecendo aqui na Terra, esta guerra da Rússia contra a Ucrânia, não pensem vocês que o universo, que os seres mais evolvidos responsáveis pela evolução da humanidade deste orbe planetário não estão de olho, não estão trabalhando. Não pensem vocês que as coisas irão fugir do controle, porque não vão, principalmente quando o representante pela evolução deste planeta tem planos ainda para este planeta. Porque ele tem planos. O representante é Jesus Cristo. Ele tem muitos planos para esse planeta. Foi dado uma data limite que, se houvesse guerra em determinado tempo, haveria uma intervenção do alto. Essa guerra está acontecendo depois da data limite. A data limite já passou. Então ele vai cumprir com a promessa dele. Não será atrasado o processo de regeneração. Não será atrasado. Muito pelo contrário, ele será adiantado. Portanto, continuem nas suas reformas íntimas, continuem evoluindo, porque cada um que está desencarnando está indo para o lugar o qual escolheu ir, de acordo com a sua evolução, de acordo com o que escolheu sintonizar. Eu vou explicar como é que as coisas funcionam. Então vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, seres de outros mundos estavam se comunicando com chefes de nações, de países, de grandes potências aqui na Terra, se comunicando, porque eles tinham interesses. Alguns interesses não éticos, outros interesses éticos, visando a evolução da humanidade da Terra, porque tudo gira em torno do progresso, tudo gira em torno da evolução, e eu vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam no universo. Agora, vamos falar de uma raça. Existe uma raça de Zeta Reticuli chamada Grey. Essa raça não vive só em um planeta. Ela vive em mais de um planeta. E não é exatamente igual. Existem Greys de 1,60 m de altura, outros de 1,30 m, outros de 60 centímetros. Existem Greys com a pele cinza e os olhos negros. Existem Greys com os olhos amendoados. Existem Greys com o corpo físico mais denso e existem Greys com o corpo físico mais
etérico, mais sutil, mas é um corpo físico, que muitos chamam de Etherians, porque são etéricos. Um Etherian. Os de olhos negros não são todos dos que têm olhos negros que são antiéticos, vamos dizer na língua humana, que são ruins. Existem aqueles de olhos negros que são benevolentes. E os de olhos amendoados são todos benevolentes, etéricos, de olhos amendoados. Mas existe um grupo que não é ético. Eles perderam a sua capacidade de se reproduzir. Esses de olhos negros, não os de olhos amendoados. Os de olhos amendoados ainda se reproduzem. Mas os de olhos negros perderam a capacidade de se reproduzir. Então, eles fazem clonagem. Mas não a clonagem que é feita aqui na Terra. A clonagem feita de uma forma muito mais aperfeiçoada e profunda que foge ao conhecimento do melhor cientista aqui da Terra, ou seja, uma clonagem muito mais aperfeiçoada. E o desespero deles é perder o controle, que é o que está acontecendo, e eles entrarem em extinção, porque não tem nada melhor do que se reproduzir de forma natural, mesmo que seja através de uma inseminação artificial. Então, o que eles fazem? Esses Greys têm uma tecnologia avançadíssima. Eles conseguem viajar de um mundo para outro. Eles têm naves, tecnologia avançada. Esses Greys não têm emoções, como os homens aqui da Terra. Se vocês verem como eles são sem emoção nenhuma, como se não tivessem sentimentos. Eles só querem saber da ciência. Ciência, 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 ciência. Eles não têm moral. Eles vivem num planeta, mas não é o planeta inteiro. É uma parte, é um grupo que vive nesse planeta. Os outros não pensam como eles. É um grupo. Dominados, comandados por um grupo pequeno de outros Greys muito inteligentes, com conhecimento absurdo, com muita autoridade, chamados de Krill. São chamados de os Krill. E eles viajam pelo universo, principalmente em planetas primitivos, como a Terra, porque para eles aqui é totalmente primitivo. Planetas como a Terra e outros ainda mais atrasados do que a Terra, eles vão nesses planetas abduzindo homens, mulheres, abduzindo para fazer experiências com o intuito de criar um híbrido, misturando a raça deles com a raça do homem o qual eles abduziram, dos planetas quais eles abduziram, para tentar, numa atitude desesperada, manter a espécie, a sua espécie. Eles vieram aqui na Terra. E eles já estudam o comportamento do ser humano, em média, há 20 mil anos. Há 20 mil anos, eles estudam o comportamento de vocês. Então, eles sabem exatamente o que vocês gostam, o que vocês desejam, qual é o seu perfil psicológico, qual é o seu arquétipo. Então, ali na década de 30, eles já estavam se comunicando com os chefes de nação. Devagarzinho. E os mais evolvidos também, porque eles já sabiam que estava próximo a estourar uma outra guerra. Porque a Primeira Guerra já tinha ido. Já causou um grande dano. A Segunda Guerra foi bem pior. E eles já sabiam que já ia acontecer. Então, começaram os mais envolvidos a se movimentar para trazer uma política de paz, de fraternidade, para que isso não aconteça. Mas eles não forçam nada a ninguém. Eles dependem das escolhas do homem. E adivinha o que o homem escolheu? A guerra. Quando estava acontecendo a guerra e também depois que ela terminou, esses Greys, durante a guerra, durante a Segunda Guerra, em 1941, esse Grey, muito esperto, com uma tecnologia avançadíssima e com faculdades psíquicas além da compreensão humana, ele começou a se comunicar com as maiores potências.
E ele começou a oferecer armamento bélico em troca do quê? Das experiências. Eles chegavam no país e diziam: eu te dou armamento bélico, te dou tecnologia avançada, e você deixa eu ir no seu país e abduzir algumas pessoas para fazer experiências. Mas as experiências que eu vou fazer não vai prejudicar ninguém, eles vão esquecer, porque eu vou lançar um comando hipnótico, um comando pós-hipnótico de longa duração, eles não vão lembrar quando eles forem abduzidos em corpo físico, tá? Não é em corpo astral. Eles não vão lembrar, nós vamos tratar eles bem, nós vamos tirar eles de casa sem que ninguém veja, com a nossa tecnologia, e nós vamos depois colocar eles de volta no mesmo lugar, e eles não vão lembrar de nada. Perfeitos, intactos, as abduções não vão demorar muito tempo, entre 1 hora e 1 hora e meia do seu tempo aqui da Terra, vai ficar tudo bem. Cria uma base científica para que os cientistas, os cientistas dos Greys, trabalhem junto com os seus cientistas e nós vamos ensinar tecnologia avançada para vocês. É uma proposta e tanto, né? Uma tecnologia avançada de outro planeta, só para deixar abduzir algumas pessoas, para não fazer nada, não vai fazer nenhum mal, tá tudo certo, né? Só que ele mentia, não foi assim. O presidente de uma grande potência permitiu. E quando essas pessoas eram abduzidas, muitas morreram, foram extirpados órgãos, outras que voltaram lembraram, não esqueceram, ficaram traumatizadas porque elas foram muito maltratadas nas naves, traumas profundos, ou seja, causou um estrago e tanto. E eles ainda falaram o seguinte: reúne aí alguns dos seus, porque nós vamos levar alguns dos seus cientistas, dos seus melhores cientistas, para o nosso planeta, para vocês poderem beber do conhecimento da fonte do nosso planeta. Eles vão voltar com um conhecimento absurdo. Os cientistas foram e não voltaram nunca mais. Viraram cobaia. E eu digo, todos morreram. Por causa do quê? O que move esse planeta? A sede de poder, a ganância. E o espírito guerreiro e belicoso do ser humano. Ou seja, uma forma de pensar ainda rudimentar, atrasada a níveis evolutivos, morais e éticos, porque quem é evoluído moralmente, quem tem ética, não faz guerra. Quem é amoroso e fraterno, não faz guerra. Então, se você tem prazer pela guerra, você vibra quando vê guerra, quando vê um caça derrubando outros 6 caças, então você, daqui a um tempinho, não vai mais poder viver aqui na Terra. Você será relocado para um planeta onde as pessoas lá gostam de guerra. Porque aqui não haverá mais guerra. Daqui a pouco tempo não haverá mais guerra. E pouco tempo não é no tempo de vocês, é no tempo cósmico. Mas eu digo que, falando no tempo de vocês, não vai ter guerra aqui. Pelo menos em 1000 anos isso vai ser resolvido. 1000 anos, no máximo. Acredito eu que antes disso, mas no máximo em 1000 anos não haverá mais guerras aqui, porque em 1000 anos, em média, o planeta já será totalmente regenerado. Mas antes disso, ele já vai ter melhorado tanto que vai ser muito difícil ter uma guerra. Então, esse extraterrestre, o Krill, ele tem uma faculdade psíquica que poucos extraterrestres têm. Se ele se mostrar aqui agora, sai todo mundo correndo, porque a aparência dele é totalmente diferente do humano. Ele é cinza, cabeçudo, o olho grande, a boca pequena, o narizinho, não tem orelha, é só um furinho, magrelinho. Dá para ver nitidamente que é um ser de outro planeta. Mas ele tem a faculdade psíquica de se materializar e se metamorfosear numa forma humana. E ele consegue isso por um bom tempo. E anda entre vocês como um ser humano, sendo que é um Grey. Portanto, o que vocês veem
no filme MIB não é tão ficção assim, né? Os Anunnakis são da luz. Como diz aqui na Terra, são do bem. Os Anunnakis, seres muito altos, na faixa dos 3 metros de altura, uns um pouco mais baixos, outros um pouco mais altos. Benevolentes, avançadíssimos na ciência, na tecnologia e também muito elevados na moral. Quando esse Gray entrou em contato lá na Segunda Guerra com alguns países, esses seres também desceram e entraram em contato com os chefes de nação, propagando a paz, pedindo a paz. Pedindo a paz. Só que determinado chefe de uma nação muito poderosa, uma grande potência, acho que vocês já desconfiam de qual potência eu estou falando, ele tinha muito mais interesses nacionalistas, ou seja, com a sua nação, do que um interesse global, ou seja, um pensamento de um nível evolutivo bem inferior, que não pensa no coletivo, que vê só a sua nação. Um pensamento pequeno, muito pequeno, porque uma pessoa que tem um pensamento desse tamanho, que só vê um país, ele não tem visão nenhuma de universo. Nenhuma. E ele não vê o universo como seres de outros mundos, inclusive de outros países do seu planeta. Eu acho que ele não consegue ver como irmãos, e ele não tem nem ideia de que todos estão interligados, de que todos são filhos de Deus, de que todos nós somos irmãos, senão ele não pensaria só no país dele. Mas isso acontece ainda aqui, né? Tem vários países, vários governantes que pensam dessa forma, ou seja, um pensamento de uma raça inferior, não é? Inferior, porque tem gente que é brasileira e olha o japonês, o chinês, o francês, o alemão como irmãos, como iguais. Ele não olha só para a sua nação, a nação dele é o planeta inteiro. Tem gente que pensa assim, que a sua nação é todo o planeta. E tem gente que pensa ainda mais abrangente. A sua nação não é só um planeta, é um sistema solar inteiro. E tem gente que pensa ainda mais abrangente. A sua nação é a galáxia. E tem gente que pensa ainda mais abrangente, a sua nação é todo o universo. Como é que você pensa? Você pensa no seu país? Ou você pensa no seu estado? Ou na sua cidade? Quem sabe no seu bairro? Porque se você pensar só na sua nação, já é bem ruim. Se você pensar só na sua cidade, só no seu estado, é pior ainda. Só na sua cidade, pior ainda. Se você pensa só no seu bairro, a situação está extremamente crítica, porque aí nós voltamos à era dos dinossauros. A situação na Segunda Guerra Mundial foi essa. Então, quando acontece uma guerra, sabe o que acontece também? Quando acontece uma guerra, principalmente no planeta Terra, porque o planeta Terra, como eu disse, o representante do planeta, o governador, tem planos. E junto com ele, ou vocês acham que ele está sozinho? Tem uma confederação inteira de seres de outros planetas evoluidíssimos, de várias raças, que está aqui, em volta da Terra. Vocês podem não ver, podem não enxergar, porque eles não vão se mostrar para você, a não ser que eles queiram se mostrar por algum motivo. E o motivo não é para matar sua curiosidade. Com certeza, se eles se mostrarem, é em prol do progresso, da evolução do planeta. O que você está fazendo para o progresso da humanidade? Nada? Então eles não vão se mostrar para você. Muito difícil. Só se for um outro motivo forte. Então, se eles estão se mostrando para você, é porque tem algum motivo forte aí. Você pode não saber, mas eles sabem. E no momento certo você vai saber. E se você não souber, é porque era para não saber. Então, quando acontece uma guerra, ou está prestes a acontecer uma guerra, principalmente quando está prestes a acontecer, existe uma reunião desses seres de outros mundos. Inclusive, em muitas delas, Jesus Cristo participa. Ele participa com esses seres.
essa separação e essa dificuldade que vocês criam de que é impossível ele se comunicar com alguém, de que é impossível ele canalizar com alguém, isso é uma coisa que vocês criam. No universo não funciona assim. Ele tem contato com várias raças de vários níveis evolutivos. E eu digo, esses espíritos, esses seres de outros planetas, eles são evoluidíssimos, mas Jesus é muito mais evoluído do que eles. E entra em contato com eles. Por que não entrar em contato com vocês aqui? Se for para algo para a evolução. Ele não é inacessível. Isso é uma coisa que vocês criam. Essa barreira são vocês que criam. De que é impossível, de que não pode. São vocês. É um sistema de crenças. É um paradigma que vocês criaram. Principalmente aqueles que têm mais conhecimento, mais estudos, são os que mais criam paradigmas. Dizem que não tem paradigmas, que eles têm a consciência expandida e são esclarecidos. Pois eu digo que quanto mais esclarecidos eles são, mais limites eles colocam nas coisas, dizendo que não pode, não pode, não pode. Então, há uma reunião. Antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, teve uma reunião na Lua Titã, o maior satélite natural do planeta Saturno. Também tem reuniões em Ganimedes, tem reuniões no cinturão de asteroides que fica entre o quarto e o quinto mundo, entre Marte e Júpiter. Esse cinturão de asteroides é o quê? Foi o planeta que foi destruído ali, explodido, o planeta Erg. Ficou um cinturão de asteroides ali. Então tem umas pedras bem grandes que deu para criar bases extraterrestres nessas pedras grandes. Tudo é aproveitado no universo. Mas a reunião foi em Titã, a maior lua de Saturno, uma grande base. Lá nessa reunião tinham as raças, os Aurians, tinha os Pleiadianos, tinha os Greys, inclusive o Creel estava lá, porque ninguém é excluído. É claro que ele tem que respeitar. Mas também tinham os Greys dos olhos amendoados, os Eterians, que estavam lá, que conhecem muito bem a raça Creel. Os Greys, que não são éticos. Lá tinha os Capelinos, tinham alguns Capelinos, tinham alguns de Alpha Centauri, várias raças, reunidas para uma reunião em prol do quê? Tudo por causa do planeta Terra. A reunião era em prol do progresso de vocês, esses seres. Vocês estão vendo como vocês não estão desamparados? Como tem um monte de gente lá em cima que tem planos para essa raça, para cá, para essa civilização? Então não pense vocês que as coisas estão fora do controle, porque a tecnologia desses irmãos é só apertar um botão, se eles quiserem, eles acabam com essa guerra. Ela só está acontecendo por permissão de Deus. Porque se eles quiserem, eles paralisam tudo, todos os caças, todas as bombas, todos os soldados, os presidentes. Então eles estavam nessa reunião, discutindo o que eles iam fazer para tentar dar um jeito de impedir a Segunda Guerra Mundial na Terra. Quem que eles poderiam usar aqui como instrumentos, sabe para quê? Para canalizar. Para canalizar. Para trazer uma mensagem para o máximo de pessoas possível. Um jeito muito bom de trazer é no YouTube, porque emissoras grandes de televisão que são dominadas, que vocês conhecem muito bem, emissoras bem grandes, que são dominadas pelas trevas, por magos negros, elas não vão deixar gravar um vídeo de 2 horas canalizado em prol do progresso da humanidade, mas não vão mesmo. Então, eles estavam discutindo o que eles podiam fazer para propagar a paz, o amor e a fraternidade para o máximo de pessoas possível, ou para impedir os governantes para que essa guerra acontecesse, inclusive se mostrar para eles, se comunicar. Claro que tudo foi feito sem ninguém ver, porque a humanidade da Terra não está preparada para esse tipo de contato. Então foi tudo na surdina com os governantes, porque vocês sabem muito bem o que iria acontecer se essas naves se mostrassem e eles descessem. Vocês sabem muito bem o que ia acontecer. Vocês iam ver qual é o nível evolutivo de vocês pela reação das pessoas.
E é de chorar o que iria acontecer. É de botar a mão na cabeça e se decepcionar com o que iria acontecer. Então, começou tudo isso, mas de qualquer forma, a guerra aconteceu assim mesmo por causa das escolhas do homem. Como agora. Um pleiadiano, Pleiades tem vários planetas. Existe um planeta em que eles têm uma faculdade psíquica bem diferente. E esses pleiadianos que têm essa faculdade psíquica diferente, eles fizeram uma proposta. Qual a proposta? Vir aqui ajudar. Estudar vocês. Face a face, sem que ele seja visto. Como ele faz isso? Ele está na nave dele. Eles têm essa faculdade. Eles desdobram a consciência do corpo físico, sua consciência, e se acopla em você, num encarnado aqui na Terra, como se fosse um processo de simbiose espiritual. Ele se acopla, mas não há nada daninho, não há nada deletério. É um processo de simbiose, vamos dizer assim, positivo. Não vai prejudicar você. Ele se acopla em você, você não vai perceber que tem um ser acoplado em você. O jeito dele, as emoções dele, os pensamentos dele não vai passar para você e nem os seus vai passar para ele, como num processo simbiose. Ele só vai ficar acoplado em você, sem que haja essa troca de emoções e pensamentos. Esse intercâmbio, não há intercâmbio, ele só está acoplado. Para quê? Porque através de você, ele vai ver tudo o que acontece no planeta, ele vai pegando informações e vai levando lá para cima para os outros, vai passando para os outros. Ele tem esse dom para poder ver o que está acontecendo e passar lá para os outros, para tentar ajudar de alguma forma. Existe um outro dom. Esse dom é chamado de transporters. Eles se transportam. As pessoas se acoplam. O outro é, vamos supor que um ser humano está prestes a desencarnar. Seja de um mal súbito, de um acidente. Ele vai estar prestes a desencarnar. O pleiadiano, quando o espírito da pessoa sai do corpo, pelo desencarne natural, ele não provoca o desencarne, ele espera a pessoa desencarnar com todo respeito. A pessoa desencarna, ele toma o corpo da pessoa. Ele cria um fio fluídico, como se fosse o cordão de prata, que liga o espírito ao corpo físico, e ele liga a consciência dele ao corpo físico do recém-desencarnado. O espírito do recém-desencarnado vai embora, vai para onde tem que ir, ou para baixo ou para cima. Ele não interfere, é escolha. Ele pega o corpo para ele, o pleiadiano. Aquela pessoa, ele lê tudo que está no cérebro da pessoa, ele faz como se fosse um escaneamento do cérebro. Então ele vai saber onde a pessoa mora, ele vai saber todo o conhecimento da pessoa, porque ele pega tudo do cérebro da pessoa. Endereço, se ele tem mulher, mãe, filho, ele vai em casa e age com todo mundo como se fosse a pessoa. O que ele vai fazer com isso? Ele vai ajudar no progresso da humanidade de alguma forma. Ele pode criar um canal no YouTube para falar de espiritualidade, de fraternidade, amor. Ele pode fazer isso. E ele faz o que ele puder para ajudar no progresso. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem outros seres que têm o dom do Grey, de se materializar na forma humana, e ele consegue ficar 5 meses em média na forma humana, que depois ele tem que tirar a forma humana, voltar, se retemperar para poder fazer de novo. Senão ele corre o risco de ficar preso aqui. Inclusive tem muitos desses seres evoluidíssimos reencarnados aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade. Mas adivinha o que aconteceu? Esses espíritos encarnaram nesses corpos densos, esqueceram tudo, porque esquecem mesmo. E eles se entranharam tanto no sistema de vida daqui, que já esqueceram quem são. Esqueceram quem são. Você pode ser um desses. Bem evoluídos. De outras estrelas. De outros planetas. Evolvidos. Só que eles se entranharam tanto no sistema de vida daqui, que eles esqueceram completamente quem são. E estão vivendo uma vida normal. E estão fazendo pouco pela humanidade ou nada. Estão vivendo suas vidas normalmente. Então, para vocês entenderem que tem espíritos de grande evolução encarnados aqui na Terra, de outros planetas, e vocês nem imaginam quem é. Pode ser um vizinho seu, pode ser seu irmão, sua irmã, de outros planetas. Você mesmo que critica quando alguém revela que alguém é um espírito evoluído,
e vocês criticam, você que está criticando pode ser um espírito desse. E você pode ser ainda mais evoluído do que essa pessoa que nós estamos revelando que é um espírito de outros mundos evoluído. Então, é difícil, não é? É complicado revelar algumas coisas, porque o humano da Terra interpreta como elogio. Isso também demonstra a pequenez do humano da Terra, que não tem uma visão de universo. Que se tivesse uma visão de universo, ele iria agir naturalmente. É um dos irmãos que é daquele planeta tal, lá das Pleiades, ou é de Vega, ou é de Sirius, que está encarnado aqui como um ser humano, qual é o problema? Esses seres têm essas técnicas para ajudar no progresso de vocês. Vocês acham que estão sozinhos? Cuidado, não estão não. Porque tem muitos desses que estão na forma real deles e está andando entre vocês, mas vocês não estão enxergando porque os corpos físicos deles são etéricos. Eles vibram numa frequência mais leve, mais sutil. É como se fosse um desencarnado daqui da Terra, que vocês não conseguem ver. É como se fosse um desencarnado. Vocês não vão conseguir ver. Que eram meio que transparentes. Ele conseguia ver além deles, como se fossem feitos de fumaça. Por que é assim? Porque eles são etéricos, mais sutis, mais leves. Então, há reuniões. Então, com essa guerra agora que está acontecendo, teve reunião? Teve. Ainda tem. As naves estão aqui. Estão todos a postos. Porque se a coisa piorar e atingir um nível global, se correr risco da destruição do orbe, porque eles têm bombas que podem destruir o planeta, dizimar toda a humanidade. Se chegar nesse ponto, eles vão intervir de forma ostensiva. E aí vocês vão ver que vocês não estão sozinhos no universo. Não vão pegar a Bíblia e expulsar o demônio de 3 metros de altura, porque será vergonhoso isso. Muito vergonhoso. Não vai se suicidar se ver o anãozinho cinza de 1,5 metro de altura, porque isso também será vergonhoso. Muito vergonhoso. Não vai se ajoelhar no chão e venerá-los como deuses, porque isso também é uma vergonha e tanto. Porque eles são irmãos, apenas mais evoluídos, com mais conhecimento, apenas isso. E o que eles mais querem é entrar em contato com vocês. Por que eles não entram? Porque esses 3 exemplos que eu citei aqui são certos de acontecer. Então eles não querem ver ninguém se suicidando. Eles não querem ser expulsos como demônios. Eles não querem apanhar. Eles não querem. E outra, todo o paradigma de religioso, político, vai ser quebrado. O paradigma dos humanos aqui da Terra, não todos, mas de uma grande parte dos humanos. O paradigma religioso cai por terra. E o sistema farmacológico da indústria de remédios também vai ter uma decadência tanto, porque eles vão trazer a cura para muita coisa. Então o sistema econômico da indústria farmacológica, que muitos deles têm a cura, o conhecimento da cura para muitas doenças, mas eles não vão dar porque os remédios dão muito dinheiro, né? Os paliativos. Então eles não vão dar a cura, porque eles não visam o bem-estar de vocês, mas eles visam dinheiro. Então, eles não descem agora por causa desses motivos e outros, ou seja, não estão preparados para isso. Por causa do egoísmo, da sede de poder, da ganância, coisas que eles não têm. Coisas que eles não têm. Porque isso demonstra uma pequenez de espírito. Eles estão aí, não é? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos lá na Bíblia. Vamos na Bíblia. O que está na Bíblia é real. É certo, podem ler, tem muito ensinamento ali, tem muita história, muita coisa que aconteceu, mas tem muita coisa também que foi modificada, deturpada, e tem coisa que foi retirada, e tem coisa que está lá que foi
manipulada da forma que eles na época acreditavam. Então, cuidado quando ler. Então, quando pegar a Bíblia para ler, tem que pedir discernimento a Deus. Então, vocês percebam que o homem manipulou muita coisa. Por isso que nós estamos aqui, para trazer para vocês a verdade. O que está ali, que vem de Deus, e modificar da forma certa o que foi modificado pelo homem.